Olá, abençoados! O ano mudou, feliz ano novo, e o que mudou também foi a minha estratégia de investimentos para 2026. E hoje eu vou mostrar para vocês na tela do meu celular o porquê que eu não vou investir mais em fundos imobiliários. Antes de falar de números, eu quero falar que o nosso canal explodiu. Nós tivemos mais de 3.000 visualizações e 40 seguidores nesses últimos dias. E isso aumentou muito mais a minha responsabilidade, mostrando para vocês a minha rotina, a minha vida de mãe, CLT, e também vendo que eu estou motivando e inspirando mais pessoas. É de total responsabilidade que eu venho aqui mudar as estratégias e mostrar para vocês qual o caminho que eu estou seguindo. Tô compartilhando a tela do meu celular aqui com vocês estão me vendo? Oi! Vai ter momentos que a câmera não vai ficar muito boa não, porque eu tô usando o próprio celular e também transmitindo pra vocês. Então vai ter momentos que vai ficar oscilando a câmera, tá bom? Mas eu vou abrir aqui o site do Investidor 10 e aqui na minha tela de papel de parede tá o meu Vision Board. Se você não viu, eu ensinei a fazer esse Vision Board lá no Canva. É facinho de fazer, vou deixar o vídeo aqui na descrição pra você acompanhar, pra você fazer também o seu quadro de metas de visualização. Vou ficar olhando pra câmera direto não, tá, gente? Vamos abrir aqui. Vamos lá. Compartilhando com vocês a tela do Investidor 10, lembrando que o Investidor 10 é para você acompanhar o investimento da sua carteira, fazer os lançamentos e é para ficar algo mais visual ali para você acompanhar. Tudo que você lança aqui, ele já vai calculando automaticamente e você vai conseguindo fazer o seu acompanhamento. Tá bom? Então aqui você tem a sua carteira, tem o resumo, tem o proventos, rentabilidade, patrimônio, metas que você quer alcançar, as análises da carteira e os lançamentos também que você pode, né, deixar ali programado. Eu não entendo muito ainda do Investidor 10, tá, gente? É algo recente pra mim, como eu falei pra vocês, é tudo novo, tô aprendendo, mas é uma ferramenta que pode ajudar você a fazer o acompanhamento. Então tá aqui o nome da carteira, que é Mudando a Vida aos 37+. Falando nisso, eu quero mudar pra Mudando a Vida antes dos 40. O que vocês acham? Eu acho que fica algo mais assim com a gente, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos o patrimônio total, que é aqueles R$ 1.000 investidos, que vocês estão vendo aí. E temos também o lucro total da carteira, que já tá aqui. Aqui a gente não tem a parte dos proventos recebidos, porque eu tinha começado a acompanhar minha carteira no Investidor 10 no começo. E depois, porventura, eu não atualizei mais. Então aqui vocês não vai ter proventos recebidos, porque a atualização já estava lá na carteira de investimento. Então por isso que tá zerado aqui, mas a partir desse mês ele vai começar aí a marcar também os dividendos. Aqui a gente tem a variação, gente. Tá aí nesse vermelhinho, mas é porque a carteira tá começando, eu não tô muito apegada a esses números agora, tá bom? No gráfico de pizza ao lado, vocês vão ver aqui o que é composto dentro da minha carteira. Então, ali tem 65,78% em fundos imobiliários, 21,52% no Tesouro Direto, 12,70% em ações. Aqui a gente tem a evolução do patrimônio. Como vocês viram aí, do mês de julho de 2025, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, foi fazendo ali o cálculo da evolução desse patrimônio, tá? Os tipos de ativos que eu tenho na carteira é a composição que eu falei para vocês: ações, tesouro direto e fundos imobiliários, e as porcentagens que eu já citei aí no início. As ações, elas são ações, eu tenho duas, do Banco do Brasil e tenho da Sanepar. São ações consolidadas dentro do nosso país. E uma coisa que eu já quero deixar como observação: eu escolhi essas duas ações para deixar ali como um teste na carteira, mas são ações consolidadas, tá, gente? Então, quando você for investir em ações, procure, né, ações aí que vocês tenham um fundamento, façam um estudo delas primeiro. Aqui a gente tem a composição dos fundos imobiliários, então eles estão compostos aqui por diversos fundos. Alguns fundos já são bem conhecidos do pessoal. A maioria desses fundos que eu tenho são de base 10. Nenhum fundo é de base 100 ainda, tá? São 11 ativos que eu tenho na carteira e aqui você pode ver a porcentagem e o valor que está investido nesses fundos. Vindo para cá, eu tenho saldos de criptomoedas, como eu falei para vocês, que é o BTC e o Bitcoins. Mas aqui não tá contando muito porque é uma porcentagem bem pequena, como eu falei, não tô apegada a isso agora. Tem o tesouro direto, eu tenho o tesouro pré-fixado 2028 e o tesouro pré-fixado com juros semestrais 2035, que, como eu falei para vocês, era um teste de início, apliquei ali um pequeno valor, um percentual, mas hoje eu vou me apegar mais aos fundos imobiliários, tá? Então, voltando lá para a questão dos fundos, a gente vai falar do tipo. Aqui nós temos fundo de tijolo, fundos de fundos, que são os híbridos, e fundos de papel. A composição, como vocês estão vendo, está bem desequilibrada.
Eu tenho 59,07% da composição em fundos de papel, 38,41% em fundo de tijolo. Tenho outros que entra a questão do fiagro e tem os fundos de fundos, que são os híbridos, né? Que investem aí em outros fundos. Eu tenho 11 fundos na carteira e a divisão deles ainda ficou bem desequilibrada, porque como eu falei para vocês, antes eu estava investindo muito em fundo de papel e depois que eu dei prioridade aí para fundo de tijolo. Então, explicando um pouco mais dessa questão dos fundos, esse é o motivo pelo qual, gente, eu não vou adquirir mais fundos imobiliários até o momento. Mesmo porque são duas observações. Esses fundos são base 10, a maioria, são fundos já consolidados e que agora, se eu for investir, eu quero investir e começar a investir em fundos de base 100, mas também não é para agora. Então, eu não preciso, na verdade, eu não precisaria nem adquirir mais fundo nenhum na carteira. Quanto menos fundo você tiver e você conseguir cuidar desses fundos, é melhor. Agora, não adianta você ficar colocando um monte de fundo se você não vai acompanhar, que é o meu caso. Já perdi a mão aí um pouquinho. A minha intenção era ficar somente com 7 fundos na carteira, mas como eu vi que tinha um desequilíbrio aí do fundo de papel e fundo de tijolo, eu aproveitei para investir um pouco mais no fundo de tijolo. Mas não tenho pretensão, pelo menos por enquanto, de adquirir novos fundos imobiliários, tá? E eu já vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu não vou comprar fundos imobiliários, pelo menos agora. E essa composição dos fundos, ela é por segmentos. Então, nós temos fundos híbridos, representa 55,91% da minha carteira. Tem os títulos e valores mobiliários, shoppings, varejo e fiagros. E aqui tem todas as divisões desses segmentos. Voltando aqui para a composição da carteira, eu quis mostrar para vocês lá em gráfico primeiro para ficar algo mais visual, porque quando a gente mostra assim em números, né, é muita coisa para a gente ver. E também, como a gente também não tá se apegando a isso agora, não queria que ficasse muito, eu também não queria que ficasse muito chato de vocês visualizarem. Mas falando dessa composição, tem as duas ações em cima, né, aqui nos meus ativos, como eu falei, são duas ações. Tem os fundos imobiliários, então dos fundos aqui estão todos os títulos de fundo, como eu expliquei. Tá vendo como o acompanhamento pelo Investidor 10, ele é bem amplo, vocês conseguem visualizar tudo. Aqui tem as criptomoedas que eu falei para vocês e o tesouro direto, né, pré-fixado aí. De fundos imobiliários, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso dentro do Investidor 10. Eu queria apresentar a ferramenta do Investidor 10 para vocês verem que dá para fazer um acompanhamento. Tem muita gente tem outras pessoas que já sabem, mas tem pessoas que não sabem, não custa nada a gente passar a informação. Então, se você quiser acompanhar a sua carteira, você pode aí abrir o seu cadastro no site do Investidor 10. É gratuito. Se você quiser fazer a integração no B3, aí já fica melhor, já é um upgrade para você. Mas por enquanto, toda a função que você quiser inicialmente acompanhar por aqui, você consegue, tá bom? Ali tem a adicionar os lançamentos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E agora explicando para vocês, né, o real motivo. O que acontece? Eu sou mãe, CLT, e sou a única responsável pela renda da minha casa. Como fundos imobiliários é uma renda variável, agora eu quero liquidez. E na liquidez, eu só vou conseguir se eu começar a investir em algo que dê segurança, que eu possa ter um retorno ali de imediato. Então, gente, eu vou começar a priorizar mais a variação da carteira, investindo em liquidez. Então, trazendo segurança, investindo em CDBs, investindo também no Tesouro Selic e outras coisas mais. Por quê? Porque isso vai trazer segurança. Eu não preciso mais de fundos imobiliários porque a carteira ela já tá até com fundos em excesso, principalmente fundos de base 10. Se futuramente eu tiver que substituir esses fundos por fundos de base 100, conforme a minha renda vai melhorando, tudo bem. Só que agora não é a minha prioridade. Agora, nesse momento, eu preciso, no caso, priorizar a liquidez, né, para ter uma segurança. Por quê? Lembra que eu falei para vocês já nos outros vídeos. A sua carteira, ela precisa ter uma variação. Se ela tiver composta em somente um tipo de investimento e acontecer algo com esse investimento, você já sabe o que vai acontecer, né? E a gente não tá aqui para ficar arriscando. Então, por enquanto, em 2026, não é a prioridade os fundos imobiliários. Isso não quer dizer que eu não vou continuar investindo em fundos, tá bom? É para você também abrir um alerta aí também e lembrar que você precisa diversificar a sua carteira. E é isso que eu queria mostrar para vocês, abençoados, que investimento é segurança, é passo a passo e é melhor a gente fazer isso com o pé no chão, ainda mais para nós que somos CLTs, né? E me conta aí nos comentários qual a sua meta de investimento para o ano de 2026. E
sabendo que chegando aos 40 anos a gente não pode arriscar, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a minha estratégia de atual carteira para esse ano e como que eu quero, quais as modificações que eu vou fazer nela. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Vou deixar o link aqui do Investidor 10 para você também atualizar sua carteira de investimentos. Até o próximo vídeo, abençoados. Feliz ano para vocês. Tchau, tchau.